identificarão. Se ao pegarmos um Uber e vermos alguém que está longe dos caminhos do Senhor e não lançarmos uma semente da palavra, como essa pessoa saberá? Como ela vai se alinhar à vontade de Deus? E nessa expressão, seja feita, a palavra traduzida tanto no grego quanto no hebraico, a mesma que está lá no Salmo 143, quando fala, ensina-me a fazer a tua vontade, é a mesma, seja feita. E ela é representada por diversas palavras, por diversos verbos. Eu anotei vários que eu estava estudando, e diz o seguinte, essa expressão, seja feita, ou então, me ensina a fazer, está ligado ao verbo fazer. Manufaturar, realizar, fabricar, produzir, trabalhar, agir, executar, preparar, efetuar, produzir, determinar, instruir, celebrar, observar, adquirir, usar, gastar, ordenar, ofertar. Essas são algumas das palavras que estavam associadas a seja feita a tua vontade. Eu queria que você percebesse então que essa vontade de Deus fala de alguma coisa dinâmica, alguma coisa que representa ação, movimento. O reino de Deus é feito de movimento, de ação. Se a sua vida está paralisada, eu quero declarar em nome de Jesus que ela começa a andar para frente, ela começa a ser movimentada. Uma vida paralisada é uma vida contaminada pelo medo, pela insegurança, pela rebeldia, pela incapacidade que nós achamos que não temos. Mas uma vida em movimento no reino de Deus é uma vida que se alinha à vontade do Pai. Uma vida sem movimento, uma vida paralisada, é uma vida que vai se enraizando em situações que não eram para enraizar. Passar 10 anos debaixo do sofrimento de uma depressão não é o plano, não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu declaro quebrada a raiz da depressão e da tristeza na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse lugar de tristeza não é o lugar que Deus gerou para você. Esse lugar de tristeza, de abatimento de alma, nega o sacrifício de Jesus na cruz. Nós podemos passar por esses momentos, mas nós não devemos estar enraizados nessas circunstâncias. E eu posso dizer por experiência própria, porque eu estive em lugares de dor e de tristeza, nos quais eu chorava todos os dias, mas houve um fim, houve um término, houve uma conclusão, e hoje raramente eu choro, mas normalmente é de muita emoção pela presença de Deus, ou por compaixão de uma outra pessoa. Por depressão, não. Chega. Eu vou mudar a palavra, por tristeza profunda, porque eu não quero chocar ninguém. Talvez pense que eu possa achar que a depressão é frescura. Não estou dizendo isso, tá? Eu sei que há casos e casos, e há questões até hormonais nesse sentido. Não estou desprezando dessas circunstâncias. Eu estou dizendo de situações que nós podemos nos levantar e mover para sairmos desses estados. Foi o que eu fiz. E estar paralisado também em situações sem esse movimento que eu falei aqui, é muitas vezes influência do medo. E eu queria falar rapidamente sobre isso, que não é da vontade de Deus que você esteja paralisado ou paralisada sob a influência do medo. O medo pode se manifestar de diversas formas: incapacidade, insegurança, até mesmo pressentimento. Nós, como filhos de Deus, não somos guiados por pressentimentos, mas por discernimento. Pressentimento, às vezes, estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer, não vou nem sair de casa. Toma a tua autoridade e eu declaro que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Eu preciso sair para resolver as minhas coisas, e não vai ser a voz de uma intuição maligna que vai me falar onde eu devo ficar ou não. Amém. Amém? Amém.
E eu estive em vários lugares aprisionada pelo medo. A minha história com o medo começou muito cedo. Eu nasci em casa, então vocês imaginam, eu não me lembro logicamente, mas eu sei que houve uma carga de emoção muito forte. E isso já me gerou assim condições de medo. Na infância havia aqueles momentos que sentavam os primos e tal para contar histórias de terror. E eu me lembro de ficar lá com os olhões arregalados. E foram passando os dias da minha vida. Eu me lembro também quando eu já estava casada, estava em casa e meu ex-marido viajava, para trabalho, viajava. Eu trancava todas as portas, eu trancava todas as janelas e eu trancava a porta do lugar onde eu ia dormir. Eu acho que eu não levantava nem para beber água. Tal era o medo. Mas houve uma ministração, por isso eu fico muito feliz quando eu posso vir ministrar a alguém, porque em uma ministração a pastora que estava orando repreendeu o espírito de medo e eu senti um alívio. Então eu comecei a pensar, olha, isso não é tão natural assim. O medo é emoção, a emoção nós podemos tratar, nós podemos ter ferramentas dinâmicas, mas há um medo que é a opressão. E a respeito desse medo nós temos que mandar bater de retirada, em nome de Jesus. E um dos momentos talvez mais difíceis que eu passei, não vou contar todas as circunstâncias, eu até fiz isso na quarta-feira passada, contei todo esse testemunho, se depois você quiser ver no YouTube, chama Desmascarando o Medo, Action Church, essa mensagem, essa ministração. Mas talvez umas experiências mais terríveis, eu comecei a ir contra, eu comecei a resistir, eu comecei a dizer chega, na minha vida não, e comecei a orar sobre isso, porque o medo é paralisante. O medo diz no seu ouvido que você não deve fazer isso ou aquilo. O medo diz que não é um bom momento para abrir um negócio, não é um bom momento para vender coisas, que você é incapaz, que você precisa estudar mais. Mentira! Se você tem a capacitação do Senhor, você vai aonde você nunca imaginou. E é pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu falo isso confrontando a mim mesma. Porque eu entrei num sistema de ficar achando que eu precisava formar aquilo, que eu nunca ia conseguir aquilo outro. Mesmo na escola onde dou aula hoje, eu passava na Avenida Vilarinho ali e pensava, para entrar aqui só se eu tiver uma indicação, só alguém que me conheça, ou só se eu tivesse essa ou aquela formação, não sei. Já faz 3 anos que eu estou nessa escola sobre a qual eu falava, porque o Senhor quis que eu estivesse, e eu entrei ali, independentemente. Quando eu fiz faculdade, tem muitos jovens aqui, eu quero dar esse testemunho, quando eu fiz, era vestibular na época, né? Não era Enem, e eu estava cerca de 10 anos sem estudar, e nessa época eu não trabalhava, né? Então eu falava, eu tenho que passar na Federal, porque como é que eu vou pagar uma universidade? E eu passava ali pelo Antônio Carlos, eu abençoava, falava, eu quero esse campus, eu quero estudar nesse campus. E o testemunho é um pouco mais extenso, mas eu fiz vestibular, finalizando ali no mês de dezembro, e quando foi janeiro eu vi meu nome na lista da Federal, e eu estudei na Federal, eu entrei pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, e lógico, porque eu coloquei a minha mente à disposição, eu estudei, né? Mas não estudei de dia inteiro, não, eu não deixava as coisas da igreja, não deixava de servir a Deus, porque eu entendia que se Ele tinha um propósito, Ele ia me fazer entrar, Ele ia me fazer passar, não como uma coisa mágica, não entendam isso. Eu li, eu estudei, mas as questões que caíram, por exemplo, eram inacreditáveis, coisas que eu estudei ali na porta do lugar onde eu ia fazer a prova, que eu peguei um livro e estava lendo sobre questões de história, caiu na prova. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Então eu quero lançar esperança
esperança ao seu coração. Eu quero lançar a segurança de que o Senhor conduz a sua vida, que Ele está te dirigindo. E isso eu não falo apenas para os jovens, mas para as mulheres mais velhas, os homens mais velhos. Você não está na sua aposentadoria da vida. Pode até se aposentar no serviço, no trabalho, mas você não está aposentado na vida. Você ainda tem chamado, você ainda tem, na velhice darão frutos, diz a palavra. Amém, aleluia. Vocês produzirão muitos frutos, muitos frutos. Eu vejo pessoas que querem trabalhar na área da beleza, que querem trabalhar em salão de beleza, com cabelos, com maquiagem, pensam às vezes que não tem habilidade. Eu declaro que você conquista isso em nome de Jesus. Amém. Eu declaro que suas mãos estão leves, suas mãos são poderosas para abençoar as pessoas. Amém? E nós vemos aí também que, eu estava dizendo sobre o medo, né? Sobre a questão a mais poderosa. Época de pandemia, eu passei quase o tempo todo sem Covid, eu viajei naquele período, eu estava leve, livre, solta, mas mais ou menos no final de 2021, comecei a dar ouvidos às vozes. Eu não ficava assistindo televisão, não fico até hoje assistindo televisão de coisas que anunciam desgraça, ruim, enchendo minha mente disso, todo dia vendo os números da Covid. Não, eu não fazia isso, como hoje eu não fico vendo os números da dengue, não fico dando esse meu ouvido para essas coisas. Se você está fazendo isso, você está alimentando medo na sua vida, está alimentando a paralisia, está alimentando o terror, o pânico. É a boca fala que o coração está cheio. Se você está enchendo a sua mente disso, é sobre isso que você vai falar. Nas suas conversas só vai haver desgraça, ruína, decepção, morte. Mas eu declaro que as suas palavras serão cheias de vida. Amém. Você não pode perder mais uma oportunidade de abençoar as pessoas que estão à sua volta. E eu vou encontrar com alguém abatido, que saiam palavras de vida da sua boca. Amém? Amém. E eu estava então, nesse período, comecei a achar que eu tinha sintomas da Covid. Comecei a ficar um pouco preocupada. Mas foi uma coisa muito rápida, muito ligeira, que eu acordei numa noite preocupada em ter falta de ar. E aí comecei a sentir minha mão, meu braço formigando. E eu comecei a sentir aquela... Eu falei, será que é uma coisa do coração? Será que sei lá, pensei várias coisas. Fui pro Google, né? Nosso amigo Google, para ver se eu estava morrendo, e pelo Google eu estava. Mas eu não vou falar muito, porque eu sei que as pessoas que têm essa raiz da ansiedade, elas já começam só de eu falar, né? Então eu não quero falar muito. Mas eu quebro nas suas linhas de pensamento agora, em nome de Jesus, toda raiz de ansiedade. Toda raiz de ansiedade, ansiedade hereditária, ansiedade que tem sido fortalecida pelo sistema do mundo, em nome de Jesus. E então, eu fiquei mal naqueles dias, eu fiquei muito mal. Talvez tenha sido os piores dias assim, que eu já vivi em relação a isso. Porque medo, emoção, medo, opressão, dominaram ali a minha casa, a minha mente, meu estado. E eu perdi o link, perdi o foco, perdi o alvo. Eu não queria comer, eu tinha medo de comer. Nesse calor que nós estamos vivendo, eu ficava de meia, de blusa, com medo de adoecer. Mas isso durou uma semana. Eu procurei ajuda, 2 amigas psicólogas, e eu glorifico a Deus, porque uma delas, com quem eu tive a oportunidade de ter contato pessoalmente, ela já me conhecia há mais tempo, então ela não aceitou que eu retrocedesse. Ela já impactou minha vida, usou algumas ferramentas. Eu me lembrei de como eu havia vencido o medo durante a minha adolescência, infância e fase adulta, e a partir daquele momento eu me levantei e eu falei, então chega. Mas não foi algo fácil. Por isso que eu falo com vocês sobre esses verbos. Há movimento para instaurar a vontade de Deus. E eu sei que a vontade de Deus não era que eu ficasse à base de remédios, não é que eu ficasse vivendo debaixo de uma ansiedade. Eu tinha convicção disso, e eu tenho convicção que essa não é a vontade de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. Amém. Então eu guerriei, eu andava no corredor da minha casa, eu empurrava,
no ar, eu dava socos no ar, eu falava, não vai ficar na minha vida, eu não vou me sujeitar a isso, eu não vou ser dominada por isso. Eu subia no terraço que tem na minha casa, e lá sozinha eu orava, eu cantava e eu declarava, eu não vou ficar debaixo desse peso. Às vezes era difícil dormir à noite, mas eu levantava novamente, e uma semana aquele mal se foi, em uma semana eu obtive a minha vitória. Isso não arrastou pelos meses nem pelos anos. Eu declaro que vai ser assim na sua vida. Aquilo que já estava arrastando, seja enfermidade, seja dificuldades, eu declaro que cessa nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Toda dor no seu corpo, Amém. toda dor muscular, toda dor na alma. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. Todo desejo que não está alinhado ao plano e à vontade de Deus se alinhe nessa noite, em nome de Jesus. E a gente pode perguntar, então, qual é a vontade de Deus? Eu digo para vocês que a vontade de Deus, como eu li no livro do Dr. Bill Johnson, ele diz que a vontade de Deus não é complicada. Jesus é a vontade de Deus. Jesus é a vontade de Deus. Então, se nós formos observar a vida de Jesus, nós vamos ter ali a vontade de Deus para mim e para você. O que Jesus fez? Vamos pensar. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplicou quando não havia recursos, Jesus amparou, Jesus cuidou, Jesus andou sobre as águas, Jesus operou milagres, Jesus, que mais? Ressuscitou mortos, abriu os olhos aos cegos, tirou tampões de ouvidos. Jesus instruiu, Jesus ensinou, Jesus trabalhou, Jesus tinha uma profissão. Jesus ensinou aos discípulos o que eles deveriam fazer quando ele fosse embora. Em 3 anos ele concluiu o ministério dele. Jesus entregou a sua vida em favor de todos nós. Jesus demonstrou o amor de Deus, demonstrou que Deus é Pai e o chamou de Pai, Pai nosso. Nos ensinou a chamá-lo de Pai, nos aproximou do coração do Pai, nos levou a ouvir o coração do Pai que pulsa por cada ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo crê. Vamos de novo, 1, 2 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma forma de você se parecer com Jesus. Esta é uma forma de você atrair a vontade de Deus. Declarar a palavra, declarar a palavra, declarar a palavra. Quando você não sabe o que fazer, declare a palavra. Quando você não sabe como agir, declare a palavra. Se você se sente sozinho, o Senhor é meu pastor, Ele está comigo, nada me faltará. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo, sob a sua sombra, sob sua proteção. O Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, e por aí vai. A palavra diz em Filipenses 6, 4, 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração, súplica, ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e coração em Cristo Jesus. Amém? Então, olha, não andeis. Você pode passar por momentos, mas andar a vida inteira, é sobre isso que eu estou falando. Nós queremos declarar hoje que a espada do Senhor se levanta contra todo argumento na sua vida de te manter cativo ou cativa, em desânimo, em preguiça, em cansaço, em abatimento, em mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza. Eu não consigo ver isso em Jesus, eu não consigo ver isso no céu. No céu, você pode pensar que o céu tem miséria, tem pobreza, tem ansiedade, tem depressão, tem medo. Não! Jesus não andou debaixo dessa influência. Jesus confrontou o mal. Jesus confrontou o diabo que veio tentar, né? Jesus confrontou a religiosidade da época.
a religiosidade de homens que haviam se esquecido que o reino de Deus é constituído de amor, de justiça, de paz, de alegria, e queriam apenas rituais. Eu quero declarar que você não vem mais essa igreja por um ritual apenas, por dizer eu tenho que ir lá. Você vem a este lugar ou à igreja que você pertence para buscar a face do Senhor, para gerar um movimento de adoração no lugar onde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não temos mais esse tempo para perder, esse tempo para andar arrastando para as coisas de Deus. Eu não consigo ver Jesus se arrastando. Eu consigo ver Jesus passando as noites em madrugada em oração e levantando no outro dia no lugar onde ele estava, indo ensinar e expulsar os demônios. Nós vemos uma pequena parte disso no The Chosen, né? Quando Jesus estaria atendendo um episódio em que ele estava atendendo as pessoas, e quando ele volta para a tenda, ele estava trêmulo ali no filme, né? E eu fico imaginando que talvez tenha havido isso, mas nós não vemos Jesus se abatendo, desanimando, retrocedendo. Quando ele falou, alimentem essa multidão, e os discípulos falaram, nós não temos nada, a não ser 5 pães, 2 peixinhos. Jesus não voltou atrás, alimentando aquela religiosidade, dizendo assim, não tem não, então da próxima vez a gente prover alguma coisa, a gente vai tentar. Não, Jesus falou, alimentem vocês, peguem agora esses pães, e eles começaram a distribuir, e não faltou para ninguém. O Senhor está dizendo a mesma coisa para você. Alimente as pessoas à sua volta, seja com a palavra, seja com o trabalho. Eu não estou dizendo aqui que a sua função, a sua ação é apenas na igreja, é em qualquer lugar onde você estiver plantado ou plantada. Nós vivemos um tempo em que a igreja só falava de venham os perdidos, e glória a Deus por isso. Mas nós chegamos ao tempo de que nós estamos indo aos perdidos, nós estamos indo Amém, aleluia. Nós estamos indo buscar, nós estamos indo declarar uma palavra a essas pessoas. Verdade. O Espírito Santo se move em nós, Oh, em glória. nome de Jesus. Eu quero dizer que essas as aparências são removidas. Quem tem essas máscaras é o espírito do medo, é o próprio Satanás que se transveste de luz. Para você não vale isso, em nome de Jesus. Andar com aparência de piedade, andar caído, cabisbaixo, ó dia, ó céus, ó dor, e por dentro tudo quebrado. Todo mundo pensa que você está ali consagrando, fazendo jejum de 40 dias, e trevas. Eu quero declarar que há luz agora sobre o seu interior, em nome de Jesus. Que todas as trevas sejam dissipadas da sua mente e da sua vida. Você não é um religioso, você não é uma religiosa, você é um filho e uma filha de Deus. Isso faz toda a diferença, porque você tem uma identidade de filho, você tem uma identidade de filha. Coisa boa é quando alguém tem um bom pai, uma boa mãe, não sei, e aí você encontra com uma pessoa e ela fala, nossa, parece com seu pai, você me lembra da sua mãe. Nossa, da minha mãe eu escuto isso quando eu vou às vezes em algumas casas. Ela fazia bolo pra gente, ela vinha aqui no muro e dava salgadinho pra gente. Você não quer ser lembrado através da imagem do seu pai na sua vida, do seu Pai Celestial? Nós somos criados à imagem e semelhança, amém? Do autor da vida. E nós vimos aí tudo que Jesus fez. Eu disse algumas coisas, provavelmente me esqueci de outras. E eu quero então finalizar com o versículo que está em João 14, 12. Diante de tudo isso que eu anunciei aqui sobre Jesus, sobre o que ele fez, que Jesus é a vontade de Deus, João 14, 12, diz o seguinte, ouça com atenção, porque nós temos às vezes um mau hábito de dizer, isso foi lá no Novo Testamento, isso foi
foi na época de Jesus, mas eu quero dizer que tudo que está aqui na palavra é para os nossos dias, amém? E fala aqui então em João 14, 12. Vou ler o 11, tá? Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Amém. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois eu estou indo para o Pai. Eu vou ler novamente. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois eu estou indo para o Pai. Amém. Veja o que nós temos aí diante dos nossos olhos. Eu disse que a vontade de Deus é Jesus. Eu disse as realizações de Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra e continua agindo. E agora eu li que aquele que crer nele fará as mesmas obras e obras maiores fará. Você acredita nisso? Não me convenceu não. Pouco. Você acredita que você pode fazer obras maiores? Amém. Amém. Eu vou dizer porque às vezes você não disse um amém de primeira. Não é só porque você não crê, não. É porque a religião fala, a religiosidade fala, que se você disser, eu vou fazer as obras maiores que Jesus, você está sendo orgulhoso, orgulhosa. Você está achando cheio de si, porque você quer parecer com Jesus. Mas não é isso que o Pai quer de nós, que nós pareçamos com Jesus? Você acha que algum de nós pode tomar o lugar de Jesus? Nunca, nunca. Então pode assumir a sua posição em Cristo Jesus, sem vergonha, sem medo, sem preocupação de estar, eu sou toda poderosa. Você nunca vai conseguir tomar o lugar de Deus. Você nunca vai conseguir tomar o lugar de Jesus. Porque o Senhor quer é que você tome o seu lugar debaixo da mão do Senhor. Amém. O lugar para o qual você já foi chamado. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pode ficar de pé, por favor.